No último Mão no Código, nós mostramos duas formas de como salvar as configurações do VS Code na nuvem, para você nunca mais precisar reconfigurar na mão. Como vocês gostaram, então decidimos mostrar uma outra dica muito importante que usamos por aqui, principalmente quando vamos trabalhar com arquivos de códigos mais antigos. Mais conhecido como legado. O VS Code é um editor de códigos moderno, mas você pode configurar também para trabalhar com projetos mais antigos. Nesse vídeo vamos mostrar mais especificamente como configurar corretamente o VS Code para ele trabalhar com o char7 correto. Temos o prazer de ter aqui com a gente a nossa parceira Alura. Existem muitos casos de alunos que mudaram de vida depois de estudar por lá, sem contar que ela é uma excelente plataforma para você se manter atualizado nas mais diversas áreas, como programação, ciência de dados, UX, design, inovação e muitas outras. Mas dessa vez não vamos falar para você aproveitar o nosso desconto, porque no dia 22 vai começar a Black Friday e com ela o maior desconto da história da Alura. Então, nesse caso, vale a pena esperar um pouquinho para investir na sua carreira. Mas você já pode acessar o link aqui da descrição para conhecer todos os cursos. Hoje em dia ninguém se preocupa muito com char7, também conhecido como encoding ou codificação de arquivos. A gente já se acostumou sempre a usar o UTF-8, mas saiba que não há muito tempo atrás, mentira, é muito tempo sim, era comum trabalharmos com o encoding ISO 88591, também conhecido como Latin 1. Então, rapidão, a gente explica aqui qual é a diferença. No ISO 88591, o antigão lá da década de 80, cada caractere é representado por 8 bits, ou seja, o char7 do Latin 1 só pode ser representado por 256 caracteres. Isso se tornou um limitador, mas que gerava arquivos menores. Já no UTF-8, que a gente se acostumou a trabalhar, cada caractere é flexível e pode ocupar de 1 a 4 bytes, sendo possível então ter até 2 bilhões de representações. É o que chamamos de multi-byte encoding, e no ISO 88951 ele é chamado de single byte encoding. Aqui nesse vídeo estamos falando de arquivos, mas esse tipo de codificação também é muito utilizado em banco de dados. Então não é incomum ter conflitos desse tipo, onde uma página HTML salva em UTF-8 precisa mostrar dados vindos de um banco de dados usando o Latin 1 e mostrar tudo desconfigurado. Todos esses char7 são compatíveis com o ASCII, mas não vamos entrar a fundo aqui, pois temos um dicionário do programador sobre isso. A ideia aqui é te mostrar uma forma bem rápida como fazer essa configuração no VS Code. Vamos lá? Não custa a gente começar mostrando que não existe só o UTF-8 e o ISO 88591. Na verdade, existe uma cacetada de char7s por aí, tá vendo? Por isso que, até a gente padronizar usar o UTF-8, demorou um tempinho, não foi tão rápido assim. No VS Code, eu criei 4 arquivinhos aqui, só para a gente demonstrar um pouquinho como é que ele funciona. Todos os arquivos são colocados como UTF-8, tanto quanto você grava ou quanto você cria um arquivo novo. Então eu tenho 4 arquivos aqui. Um arquivo ASP, que vai representar o meu legado. Tá? Será por quê, Gabriel? Eu botei ASP aqui porque de vez em quando a gente ainda precisa mexer ainda em alguns legados, e o ASP é um deles. O PHP, que também é antigo, mas ainda está por aí, né? Ainda tem uma vida longa pela frente. E a página HTML, que para quem não sabe, as páginas HTML também se utilizava também a extensão HTM e ainda tem na internet, por incrível que pareça, algumas utilizando o encoding ISO 88591. Isso é importante saber porque, mesmo que a gente coloque na tag, deixa eu abrir aqui um arquivo, ó, o char7 UTF-8, que é o padrão, se eu salvar esse arquivo aqui, mesmo forçando aqui o UTF-8, mas se eu salvar ele com o outro encoding, vai dar ruim. Eita, e o problema disso é que quando dá ruim, não dá pra desfazer depois, né? Depois, se você salvou, já vai. Aí é só usando o versionamento de código para voltar, né? Quando eu clico aqui, por exemplo, nessa página HTML UTF-8, ele já abre aqui porque ele sabe que foi salvo com o UTF-8, tranquilo. Se eu tentar abrir essa página, tá salva em ISO, ele vai tentar abrir também com o UTF-8. E aí, olha só, dá problema na codificação.
Ele não reconhece acentuação e vários outros caracteres. Mesmo eu forçando aqui, ó, char7, ISO, isso aqui só serve para o navegador, ele não serve para o editor. E aí, qual é a primeira solução? Então é fácil. A gente vem aqui, o TF8, reabre ele com a codificação certa. Aí ele vem certinho. Ok. Mas se você por acaso clicar e mexer e não se ligar e salvar, já era, meu amigo. O interessante é a gente configurar o editor para se adaptar ao código que a gente estiver fazendo. No caso do ASP, é a mesma coisa, olha. Eu tenho aqui uma string que também tem uma acentuação e ele abriu como o TF8. Então, como é que a gente faz? Se eu vier aqui no Ctrl, vírgula, eu vou abrir a configuração do VS Code e a gente tem aqui no Files uma associação com a extensão de arquivos. A gente pode criar isso aqui visualmente ou também no próprio settings JSON do VS Code. Vamos criar por aqui só para a gente ver como é que está funcionando. Se eu colocar asterisco ASP, e eu vou dizer aqui o nome da linguagem, né? Então eu coloco aqui ASP. Vou criar também HTML e vou colocar aqui HTML. Então isso aqui já está configurado, mas eu não associei nenhum encoding com ele. É importante dizer também o seguinte, essa opção aqui do VS Code, AutoGuess Encoding, ou seja, ele tenta adivinhar que tipo de codificação tem um arquivo. Vamos ver se isso funciona? Eu vou ativar isso agora e vou tentar reabrir o meu ASP, que está em ISO. Olha só, ele abriu aqui em Windows 1251, que é uma outra codificação parecida com a ISO 88591. E olha só o que aconteceu. Deu ruim também. Certo, né? Se eu vier aqui no ISO 88591, também deu problema. Então, essa opção aqui do AutoGuessing não é muito recomendada. Desaconselhada. Então eu vou tirar ela. Lembrando aqui agora eu tenho a associação dessas duas extensões, tá? E essa modificação que eu estou fazendo, ela é a nível de usuário, ou seja, ela vai valer para a máquina inteira, para qualquer projeto que eu esteja especificando. Por isso que é importante a gente ver assim, eu estou mexendo às vezes num legado HTML e nesse legado ele está usando o ISO 889591. E aí eu posso configurar também por workspace. Aí eu vou mostrar isso já já. Se a gente vier, se eu clicar aqui, eu consigo editar aqui o settings JSON. Então já tenho a associação dos arquivos. Agora eu posso criar a associação com o ASP. E aí eu reconfiguro só para essa extensão. Eu posso colocar Files, AutoGuess Encoding. Aí é bom eu desativar isso, né? E o Files.encoding. Ele colocou aqui o UTF, mas é ISO 88591. A gente já pode aproveitar e colocar também para o HTML. Salvei, falta aqui uma vírgula. Agora eu posso fechar os meus arquivos e vou abrir o ASP. Olha só, automaticamente ele já abriu com 88591 e a codificação está certa. PHP eu nem mostrei aqui, né? O PHP a gente não precisou configurar nada, vai abrir com o TF8. Esse arquivo já está salvo com essa codificação, então a acentuação está certinha. Se eu abrir agora o ISO 88591, ele vai abrir certinho, tá vendo? A gente olha ali embaixo, ele está certinho. Mas agora quando eu abro o UTF, ele vai dar problema. E aí a gente pensa o seguinte, poxa, para arquivo ASP, que são mais antigos mesmo, eu posso fazer essa configuração a nível de usuário. Mas nesse projeto específico, por exemplo, as páginas HTML, eu não quero que ela propague para todo o meu editor, só para um projeto específico. E aí o interessante então, a gente criar a configuração via Workspace. A gente pode fazer de várias formas, mas o que o VS Code faz? No fim das contas, ele cria uma pasta chamada VS Code. A gente pode criar aqui o settings JSON, e eu pego essa configuração aqui de associação, eu posso tirar ela aqui a nível de usuário, colocar ela aqui no Workspace. E essa configuração de codificação eu tiro daqui e coloco aqui nesse projeto. Vou salvar aqui os dois. O que vai acontecer? Ele vai respeitar o ASP, porque ele está a nível de usuário, e vai respeitar também o VS Code, né, que está aqui configurado no Workspace. Aqui, se a gente abrir, obviamente não vai estar. Ele está no mesmo Workspace, né? Mas se a gente abrir outro projeto, ele vai respeitar aquela configuração padrão, que é o TF8. Dessa forma, a gente consegue configurar a codificação dos arquivos, esses arquivos legados, mais antigos, que fica muito mais prático para a gente poder trabalhar com eles dentro do VS Code. Agora, tem uma curiosidade também que a gente não contou. Se você coloca aqui, por exemplo, o mouse aqui em cima no char7, só para você ter noção por que se padronizou para o TF8, no próprio HTML e aqui no VS Code, ele dá algumas dicas aqui de char7 que não devem ser utilizados, tá? Esse ISO ainda está tranquilo, mas tem alguns aqui que podem ser explorados com cross-site scripting. Então, eles realmente
dão problemas de segurança. Por isso que se convencionou o TF8 já há muitos anos a utilizar. Tanto então, quando você usa o charset na sua página HTML, mas os arquivos em si de código, todos salvos também com o TF8. Se você já colocou a mão em um legado lá do início dos anos 2000, tenho certeza que já teve algum problema de encoding. A gente não pode ignorar que ainda existem muitos códigos desse tipo por aí. Por isso, configurar as ferramentas mais moderninhas para trabalhar com esses legados é interessante. Diz aqui pra gente nos comentários se você já teve algum problema com o encoding de arquivos ou de banco de dados também. Você já teve, Gabriel? Eu já. E você? Muitos, milhares. Se gostou, deixa um joinha e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga dev que tá ficando de cabelos brancos com os legados. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.